12573006686654. Conceitos. Droga é toda e qualquer substância, natural ou sintética que, introduzida no organismo, modifica suas funções. As drogas naturais são obtidas através de determinadas plantas, de animais e de alguns minerais. Exemplo: a cafeína, do café, a nicotina, presente no tabaco, o ópio, na papoula, e o THC tetrahidrocanabiol, da maconha. As drogas sintéticas são fabricadas em laboratório, exigindo para isso técnicas especiais. O termo droga presta-se a várias interpretações, mas comumente suscita a ideia de uma substância proibida, de uso ilegal e nocivo ao indivíduo, modificando-lhe as funções, as sensações, o humor e o comportamento. As drogas estão classificadas em 3 categorias: as estimulantes, os depressores e os perturbadores das atividades mentais. O termo droga envolve os analgésicos, estimulantes, alucinógenos, tranquilizantes e barbitúricos, além do álcool e substâncias voláteis. As psicotrópicas são as drogas que têm tropismo e afetam o sistema nervoso central, modificando as atividades psíquicas e o comportamento. Essas drogas podem ser absorvidas de várias formas: por injeção, por inalação, via oral, injeção intravenosa ou aplicadas via retal, supositório. Intoxicação aguda. É uma condição transitória seguindo-se a administração de álcool ou outra substância psicoativa, resultando em perturbações no nível de consciência, cognição, percepção, afeto ou comportamento, ou outras funções ou respostas psicofisiológicas. Uso nocivo. É um padrão de uso de substância psicoativa que está causando dano à saúde. O dano pode ser físico, como no caso de hepatite decorrente da administração de drogas injetáveis, ou mental, exemplo: episódio depressivo secundário a um grande consumo de álcool. Toxicomania. A toxicomania é um estado de intoxicação periódica ou crônica, nociva ao indivíduo e à sociedade, determinada pelo consumo repetido de uma droga, natural ou sintética. Suas características são: um irresistível desejo causado pela falta que obriga a continuar a usar droga. 2. Tendência a aumentar a dose. 3. Dependência de ordem psíquica, psicológica, às vezes física acerca dos efeitos das drogas. Síndrome de dependência. É um conjunto de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos, no qual o uso de uma substância ou uma classe de substâncias alcança uma prioridade muito maior para um determinado indivíduo, do que outros comportamentos que antes tinham mais valor. Uma característica central da síndrome da dependência é o desejo, frequentemente forte e algumas vezes irresistível, de consumir drogas psicoativas as quais podem ou não terem sido prescritas por médicos. Codependência. Codependência é uma doença emocional que foi diagnosticada, nos Estados Unidos por volta das décadas de 70 e 80, em uma clínica para dependentes químicos, através do atendimento a seus familiares. Porém, com os avanços dos estudos das causas e dos sintomas, que são vários, chegou-se à conclusão de que esta doença atinge não apenas os familiares dos dependentes químicos, mas um grande número de pessoas, cujos comportamentos e reações perante a vida são um meio de sobrevivência. Os codependentes são aqueles que vivem em função do outro, fazendo destes a razão de sua felicidade e bem-estar. São pessoas que têm baixa autoestima e intenso sentimento de culpa. Vivem tentando ajudar outras pessoas, esquecendo, na maior parte do tempo, de viver a própria vida, entre outras atitudes de autoanulação. O que vai caracterizar o doente é o grau de negligenciamento de sua própria vida em função do outro e de comportamentos insanos. A codependência também pode ser fatal, causando morte por depressão, suicídio, assassinato, câncer e outros. Embora não haja nas certidões de óbito o termo codependência, muitas vezes ela é o agente desencadeante de doenças muito sérias. Mas pode-se reverter este quadro, adotando-se comportamentos mais saudáveis.
Os profissionais apontam que o primeiro passo em direção à mudança é tomar consciência e aceitar o problema. Abstinência narcótica. Independente de sexo ou idade, na gravidez ou não, sempre que se suspendem de forma abrupta os narcóticos, poderá eclodir numa pessoa viciada nestas drogas, uma sequência de sintomas que vão caracterizar a síndrome de abstinência narcótica. As primeiras 4 horas de abstinência. Ansiedade, comportamento de procura da droga. As primeiras 8 horas de abstinência. Ansiedade, procura da droga, lacrimejamento, coriza intensa, bocejos frequentes, sudorese excessiva, adinamia, fraqueza geral. As primeiras 12 horas de abstinência. Ansiedade, procura da droga, lacrimejamento, coriza intensa, bocejos frequentes, sudorese excessiva, adinamia, fraqueza geral, dilatação das pupilas, tremores musculares, ondas de frio, ondas de calor, ereção dos pelos cutâneos, dores ósseas, dores musculares. As primeiras 18 a 24 horas de abstinência. Ansiedade, procura da droga, lacrimejamento, coriza intensa, bocejos frequentes, sudorese excessiva, adinamia, fraqueza geral, dilatação das pupilas, tremores musculares, ondas de frio, ondas de calor, ereção dos pelos cutâneos, dores ósseas, dores musculares, insônia, náusea, vômitos, muita inquietação, aumento da frequência respiratória, pulso rápido, aumento da profundidade da respiração, aumento da pressão arterial, hipertermia, febre, dor abdominal. As primeiras 24 a 36 horas de abstinência. Ansiedade, procura da droga, lacrimejamento, coriza intensa, bocejos frequentes, sudorese excessiva, adinamia, fraqueza geral, dilatação das pupilas, tremores musculares, ondas de frio, ondas de calor, ereção dos pelos cutâneos, dores ósseas, dores musculares, insônia, náusea, vômitos, muita inquietação, aumento da frequência respiratória, pulso rápido, aumento da profundidade da respiração, aumento da pressão arterial, hipertermia, febre, dor abdominal, diarreia, ejaculação espontânea, perda de peso. Orgasmo espontâneo, sinais de desidratação clínica, aumento dos leucócitos sanguíneos, aumento da glicose sanguínea, acidose sanguínea, distúrbio do metabolismo ácido-base. Síndrome de abstinência no recém-nascido. Costuma ocorrer após 48 horas do parto de uma gestante viciada em narcóticos com as características: febre, tremor, irritabilidade, vômitos, hipertonicidade muscular, insuficiência respiratória, convulsão, choro agudíssimo, muitas vezes pode ocorrer a morte do recém-nascido. Fonte: Salvar o Filho Drogado, Dr. Flávio Rothman, segunda edição, Editora Record. Como as drogas circulam no corpo. As drogas circulam de maneira previsível pelo corpo e ganham maior velocidade e alcance a partir do momento em que entram na corrente sanguínea. O sangue circula dos tecidos para o coração através das veias. Do coração, ele parte para os pulmões para adquirir oxigênio e liberar o dióxido de carbono. O sangue volta, então, para o coração através das artérias, carregando consigo a droga. As drogas podem ser administradas oralmente, aspiradas pelo nariz ou inaladas até os pulmões. Podem também ser injetadas através da pele, de uma camada de gordura, músculo ou dentro de uma veia, via intravenosa. A injeção intravenosa é a via que produz os efeitos mais rápidos. Cocaína. É uma das drogas ilegais mais consumidas no mundo. A cocaína é um psicotrópico, pois age no sistema nervoso central, isto é, sua atuação é no cérebro e na medula espinhal, exatamente nos órgãos que comandam os pensamentos e as ações das pessoas. Há 2 tipos de envenenamento pela cocaína, um caracterizado pelo colapso circulatório e, o outro, pela intoxicação do sistema nervoso central, o cérebro, que é o órgão da mente. A respiração, primeiro é estimulada e, depois decai. A morte advém devido ao colapso cardíaco.
As alucinações cocaínicas são terríveis. No início, um pouco de prazer, mas com o decorrer do tempo, o usuário pode ouvir zumbidos de insetos, queixando-se de desagradável cheiro de carrapatos, sente pequenos animais imaginários, como vermes e piolho, rastejando embaixo de sua pele, e as coceiras ou comichões quase o levam à loucura. Nos casos agudos de intoxicação, pode haver perfuração do septo nasal, quando a droga é aspirada ou friccionada nas narinas, e queda dos dentes, quando a fricção for nas gengivas. A maneira como a cocaína é usada pode ter influência nos efeitos. Quanto mais rápido a cocaína é absorvida e enviada para o cérebro, maior será a euforia experimentada. O reforço do próprio uso e a possibilidade de efeitos colaterais também são maiores. Mascar folhas de cocaína devagar e continuamente. As folhas de coca apresentam apenas o equivalente a 1% do seu peso de cocaína, portanto são engolidas quantidades relativamente pequenas ao mascar. Estes fatores contribuem para manter níveis baixos de cocaína no sangue e, portanto, significativamente menos euforia do que a obtida com a cocaína através de outras formas. A cocaína extraída das folhas e purificada como um sal hidroclorido. Nesta forma, a cocaína pode ser absorvida por inalação e pode ser injetada. A inalação, cheirar, produz níveis rápidos e também declives rápidos. Os níveis de cocaína no cérebro, suficientes para surtir efeitos, são atingidos de 3 a 5 minutos. Os efeitos da injeção intravenosa são ainda mais rápidos, menos de 1 minuto. Fumar produz efeitos em um tempo mais curto ainda do que o da injeção intravenosa, normalmente abaixo de 10 segundos. Duas formas de base para a cocaína têm sido usadas para fumar: freebase e crack. Estas formas são quimicamente idênticas, mas são preparadas de forma diferente. Freebase refere-se à base isolada em éter depois de tratada com sal dissolvido em água com amônia. O éter é evaporada para obter uma droga muito pura e sólida. Crack refere-se à forma não salgada da cocaína isolada numa solução de água, depois de um tratamento de sal dissolvido em água com bicarbonato de sódio. Os pedaços grossos secos têm algumas impurezas e também contêm bicarbonato. Os últimos estouram ou racham crack, como diz o nome. Fonte: Como agem as drogas, Gesina L. Longenecker, Ph.D. Quark Books. Ilustrações de Nelson W. Ri. Tempo necessário para alcançar o cérebro através de formas comuns de dependência. Fumar: 6 a 8 segundos. Injeção intravenosa: 10 a 20 segundos. Cheirar: 3 a 5 minutos. Mascar produz um nível mais baixo e estável da droga. Cocaína na gravidez causa perda de neurônios em cérebro de bebê. Segundo um estudo publicado no Journal of Comparative Neurology, o uso de cocaína durante a gravidez pode resultar na perda de mais de metade dos neurônios do córtex cerebral dos bebês. Os cientistas estudaram os cérebros de macacos rhesus, mas acadêmicos acreditam que a descoberta pode ter implicações para os seres humanos, no que se refere aos reais danos fisiológicos para o cérebro do bebê associados ao uso de cocaína pela mãe durante a gravidez. Metade dos 8 macacos usados nos experimentos nasceu de mães que consumiram 20 mg, kg de cocaína por dia durante o segundo trimestre de gravidez. A outra metade não recebeu cocaína, mas teve alimentação e cuidados pré-natais similares. O estudo mostrou que o córtex cerebral dos macacos nascidos de mães que usaram a droga tinha cerca de 60% menos neurônios e era cerca de 20% menor do que aqueles do grupo controle. Esse é o primeiro estudo que mostra claramente a possibilidade da cocaína afetar a estrutura cerebral. Ele mostra que isso pode ocorrer, disse Michael Liddell, do Programa de Neurociência da Universidade de Maryland, um dos autores do trabalho, 11,429.916.510. Maconha é a droga de entrada para consumo das outras drogas.
Barata e de fácil acesso, o seu uso continuado interfere na aprendizagem, memorização e na fertilidade. É uma combinação de flores e folhas da planta conhecida como cannabis sativa, e pode ser verde, marrom ou cinza. Causa vermelhidão nos olhos, boca seca, taquicardia, angústia e medo para uns, calma e relaxamento para outros. Vício mundial: a maconha é usada comendo-a, mascando-a, fumando-a, aspirando-a sob a forma de rapé, ou engolindo-a. No Brasil, ela é mais usada e seu emprego é mais comum sob a forma de cigarros, que apresentam vários nomes, como fininho, baseado, dólar, beck e pacal. Há cachimbos especiais para fumantes, e são conhecidos, em alguns países como Josi e outros, narguilé. Existe um cachimbo que filtra a fumaça com água que é conhecido em inglês como bong. Algumas pessoas misturam a maconha com a comida e também é usada em forma de chá. A maconha é considerada um alucinógeno, isto é, faz o cérebro funcionar de forma desconcertante e fora do normal, e seu princípio ativo é o delta-9-tetrahidrocannabinol, THC. O THC produz vários efeitos: avermelhamento da conjuntiva dos olhos, olhos injetados, redução da imunidade pela queda dos glóbulos brancos, sinusite crônica, faringite, constrição das vias aéreas, atua sobre o equilíbrio, movimentos e memória. A potência da droga é medida de acordo com a quantidade média de THC encontrada nas amostras de maconha confiscadas pelas agências policiais. A maconha comum contém uma média de 3% de THC. A variedade, Sinsemilla, sem semente, que só contém botões e as flores da planta fêmea, tem uma média de 7,5% de THC, mas pode chegar a ter até 24%. O haxixe, a resina gomosa das flores das plantas fêmeas, tem uma média de 3,6%, mas pode chegar a ter até 28%. A maconha cultivada por hidroponia, conhecida popularmente como skunk, pode ter até 35% de THC. O óleo de haxixe, um líquido resinoso e espesso que se destila do haxixe, tem em média de 16% de THC, mas pode chegar a ter até 43%. Não cria a dependência física, mas a psicológica. Dependendo da personalidade do usuário, pode ser brutal, logo se retirada imediatamente, a saúde não correrá nenhum risco, porém, a força de vontade do paciente tem de ser grande, exatamente para vencer sua necessidade psíquica de buscar a maconha. Fonte: Como agem as drogas, Gesina L. Longenecker, Ph.D. Quark Books. Ilustrações de Nelson W. Ri. Como posso saber se meu filho está usando a maconha? Existem certos sintomas que podem ser percebidos. Aqueles que estão drogados com maconha podem parecer estar meio tonto e com alguma dificuldade para caminhar. Parecer estar rindo exageradamente ou sem nenhuma razão. Olhos vermelhos e irritados, e dificuldade para lembrar como as coisas aconteceram. Quando desaparecem os primeiros efeitos, depois de algumas horas, a pessoa pode sentir muito sono. Ainda que seja difícil distinguir nos adolescentes, os pais têm atentos para mudanças no comportamento deles. Devem tentar perceber se seu filho se afasta de todos, se está deprimido, se tem fadiga, se não cuida de sua aparência pessoal, se é hostil, ou se suas relações com familiares e amigos se deterioraram. Também pode haver mudanças no desempenho acadêmico, ausência escolar, menor interesse pelo esporte e por outras atividades favoritas, ou modificação nos hábitos alimentícios ou no sono. Tudo isto pode indicar o uso de drogas, ainda que não em todos os casos. Os pais também devem estar pendentes de coisas que possam indicar o uso de drogas, como cachimbos, ou papéis para enrolar cigarros. O cheiro da roupa. O uso de incenso e desodorante de ambiente. O uso de colírios para os olhos. Que haja roupa, pôsteres, joias, etc., que promovam o uso das drogas.
Aumento do apetite, doces. Distúrbios na percepção do tempo e do espaço. Anhedônia, perda de prazer nas atividades comuns. Como abordar um usuário de maconha? Não é com uma bronca ou com agressão que se aborda um dependente. Realismo e objetividade são fundamentais. Neste momento, o usuário necessita encarar os seus limites, conhecer as regras, os horários, as tarefas e seus deveres para com sua família, que tem um papel importantíssimo. O aconselhamento familiar esclarece e auxilia na melhor maneira de lidar com o usuário, que precisa querer receber ajuda. Caso isso não ocorra, não force uma situação. Mas, lembre-se, uma boa conversa e uma atitude amiga, certamente, poderão salvar uma vida. O que acontece depois que a pessoa fuma maconha? Quase imediatamente depois de inalar a maconha, a pessoa pode sentir intoxicação, boca seca, batidas aceleradas do coração, dificuldades na coordenação do movimento e do equilíbrio, e reações ou reflexos lentos. Os vasos sanguíneos dos olhos se expandem, por isso ficam avermelhados. Em algumas pessoas, a maconha aumenta a pressão sanguínea e pode até duplicar o ritmo cardíaco. Este efeito pode acentuar-se quando se mistura outras drogas com a maconha, algo sobre o qual nem sempre o fumante pode ter certeza do que é. Depois de 2 ou 3 horas, a pessoa pode sentir muito sono. O que acontece no organismo? A substância ativa da planta, o THC, age no cérebro em 20 minutos. 1. Após ser tragada, a droga leva aos pulmões toxinas como o alcatrão, que prejudicam o aparelho respiratório, e o THC, que segue para a circulação sanguínea. 2. Parte do THC chega ao estômago, fígado e depois aos rins e é eliminada pela urina. 2a. Outra parte chega ao baço, acredita-se que nele o THC reduza a produção de linfócitos e enfraqueça o sistema de defesa do organismo. 2b. Há pesquisas que apontam redução pelo THC dos níveis do hormônio sexual masculino testosterona, podendo provocar infertilidade temporária. 3. No cérebro, entre as várias substâncias conhecidas como receptores, existe uma que é ativada pelo THC. 3a. No cerebelo, que regula o equilíbrio, postura e coordenação motora, o THC provoca letargia, redução no controle dos movimentos e desorientação espacial e temporal. 3b. No hipocampo, o THC reduz a atividade de neurônios relacionados à memória de curto prazo. 3c. No córtex cerebral, que regula a percepção pelos sentidos, o THC pode promover alterações transitórias nas sensações pelo tato, visão e audição. 4. O THC estimula também o aumento da produção de serotonina, substância que promove sensação de prazer. Por quanto tempo a maconha permanece no corpo? A substância THC na maconha é absorvida pelos tecidos gordurosos de vários órgãos do corpo, onde são armazenados. Geralmente podemos encontrar restos de THC nos exames regulares de urina até vários dias depois da pessoa ter fumado maconha. Contudo, no caso das pessoas que fumam muita maconha, fumantes crônicos, podemos encontrar restos da substância, inclusive várias semanas depois de ter parado de usar a droga. Skunk. A supermaconha 017145. Cannabis sativa é a espécie da maconha mais difundida no mundo, embora outras espécies do mesmo gênero, a cannabis indica ou a ruderalis, por exemplo, também sejam utilizadas na fabricação da droga. O skunk é uma variação genética, produzida em laboratório, da planta da maconha, que cresce mais rapidamente e pode, portanto, ser cultivada em estufas, mais escondida da fiscalização. Sua principal característica é o fato de conter uma quantidade até 7 vezes maior de THC, a substância ativa, do que a maconha comum. 074295. Heroína. É produzida a partir de uma modificação química da morfina, que deriva do ópio.
A heroína determina dependência física e psíquica, isto é, a sua retirada vai determinar a síndrome de abstinência. A droga é totalmente clandestina, não tendo nenhuma aplicação médica nos dias de hoje, pois os Estados Unidos proibiram sua importação. É usada pelas narinas, ou por meio de injeções. A droga exige adição, isto é, o viciado, para obter os mesmos efeitos, vai necessitar, cada vez, de doses maiores, em intervalos menores. As manifestações físicas provocadas pela falta da heroína são náuseas, vômitos, pupilas dilatadas, sensibilidade à luz, elevação da pressão sanguínea e da temperatura, dores em todo o corpo, insônia, crises de choro, tremores e diarreia. A dependência física é grande, isto é, o corpo passa a necessitar da droga para o seu funcionamento celular normal. Provoca um estado de torpor e calmaria, fundindo fantasia e realidade. Pode causar surdez, cegueira, delírios, depressão respiratória e cardíaca, podendo levar ao coma. 41.833.800. Os efeitos da heroína. 01. Imita a química natural do sistema nervoso, assemelhando-se à endomorfina, neurotransmissor. 02. A overdose da heroína pode provocar lesão cerebral. 03. Aumenta a sensação de bem-estar. 04. Estimula as células nervosas. 05. Provoca intensa euforia. 06. Provoca sono. 07. Resulta em sonhos intensos. 08. Gera sensação de paz e de fuga da realidade. 09. Provoca reações alérgicas na pele, com coceira. 10. Produz efeitos tranquilizantes. 11. Provoca bradicardia. 12. Diminui a frequência respiratória. 13. Provoca a queda da pressão sanguínea. 14. Relaxa os músculos. 15. Provoca lentidão nos reflexos. 16. Provoca dificuldades na fala. 17. Resulta em contração das pupilas. 18. Provoca rubor nas faces. 19. Diminui a libido e as relações sexuais se tornam raras. 20. Gera dificuldade na ereção. 21. Resulta em desorganização da vida escolar, familiar, afetiva e no trabalho. 22. Gera o descuido com a higiene e a aparência. 23. Provoca a diminuição da autoestima. 01504995. Crack. Leva 10 segundos para fazer o efeito, gerando euforia e excitação, respiração e batimentos cardíacos acelerados, seguido de depressão, delírio e fissura, por novas doses. Crack refere-se à forma não salgada da cocaína isolada numa solução de água, depois de um tratamento de sal dissolvido em água com bicarbonato de sódio. Os pedaços grossos secos têm algumas impurezas e também contêm bicarbonato. Os últimos estouram ou racham, crack, como diz o nome. 5 a 7 vezes mais potente do que a cocaína, o crack é também mais cruel e mortífero do que ela. Possui um poder avassalador para desestruturar a personalidade, agindo em prazo muito curto e criando enorme dependência psicológica. Assim como a cocaína não causa dependência física, o corpo não sinaliza a carência da droga. As primeiras sensações são de euforia, brilho e bem-estar, descritas como estalo, um relâmpago, o twin, na linguagem dos usuários. Na segunda vez, elas já não aparecem. Logo os neurônios são lesados e o coração entra em descompasso, de 180 a 240 batimentos por minuto. Há risco de hemorragia cerebral, fissura, alucinações, delírios, convulsão, infarto agudo e morte. O pulmão se fragmenta. Problemas respiratórios como congestão nasal, tosse insistente e expectoração de mucos negros indicam os danos sofridos.
Dores de cabeça, tonturas e desmaios, tremores, magreza, transpiração, palidez e nervosismo atormentam o craqueiro. Outros sinais importantes são euforia, desinibição, agitação psicomotora, taquicardia, dilatação das pupilas, aumento de pressão arterial e transpiração intensa. São comuns queimaduras nos lábios, na língua e no rosto pela proximidade da chama do isqueiro no cachimbo, no qual a pedra é fumada. O crack induz a abortos e nascimentos prematuros. Os bebês sobreviventes apresentam cérebro menor e choram de dor quando tocados ou expostos à luz. Demoram mais para falar, andar e ir ao banheiro sozinhos e têm imensa dificuldade de aprendizado. 046355. O caminho da droga no organismo. Do cachimbo ao cérebro. 1. O crack é queimado e sua fumaça aspirada passa pelos alvéolos pulmonares. 2. Via alvéolos o crack cai na circulação e atinge o cérebro. 3. No sistema nervoso central, a droga age diretamente sobre os neurônios. O crack bloqueia a recaptura do neurotransmissor dopamina, mantendo a substância química por mais tempo nos espaços sinápticos. Com isso, as atividades motoras e sensoriais são superestimuladas. A droga aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca. Há risco de convulsão, infarto e derrame cerebral. 4. O crack é distribuído pelo organismo por meio da circulação sanguínea. 5. No fígado, ele é metabolizado. 6. A droga é eliminada pela urina 22.859.970.485. Menos 228.599.108.585. Ação no sistema nervoso. Em uma pessoa normal, os impulsos nervosos são convertidos em neurotransmissores, como a dopamina, e liberados nos espaços sinápticos. Uma vez passada a informação, a substância é recapturada. 2. Nos usuários de crack, esse mecanismo encontra-se alterado. A droga, 3, subverte o mecanismo natural de recaptação da substância nas fendas sinápticas. Bloqueado esse processo, ocorre uma concentração anormal de dopamina na fenda. 4, superestimulando os receptores musculares, daí a sensação de euforia e poder provocada pela droga. A alegria, entretanto, dura pouco. Os receptores ajustam-se às necessidades do sistema nervoso. Ao perceber que existem demasiados receptores na sinapse, eles são reduzidos. Com isso, as sinapses tornam-se lentas, comprometendo as atividades cerebrais e corporais. O crack nasceu nos guetos pobres das metrópoles, levando crianças de rua ao vício fácil e à morte rápida. Agora chega à classe média, aumentando seu rastro de destruição. 024130. Ópio 1142991745, 2285991745. Mais conhecida como papoula, é um suco resinoso, coagulado, o látex leitoso da planta dormideira, extraído por incisão feita na cápsula da planta, depois da floração. O ópio tem um cheiro típico, que é desagradável. Manifesta-se, especialmente, com o calor. Seu sabor é amargo e um pouco acre, sendo castanha a sua cor. Os principais alcaloides do ópio são a morfina, 10%, a codeína, a tebaína, a papaverina, a narcotina e a narceína. Sua ação apresenta-se em duas formas. Um alcaloide de ação deprimente, morfina, codeína, papaverina, narcotina e narceína. Influência no córtex cerebral, morfina. Influência no sistema respiratório, codeína. Antiespasmódicos e paralisantes das fibras musculares dos órgãos de musculatura involuntária, estômago, por exemplo, papaverina, narcotina e narceína. 2 alcaloides de ação excitantes, laudanosina e tebaína. O número de viciados, no Brasil, é pequeno. Para se fumar o ópio, utiliza-se um cachimbo especial, com uma haste de bambu e um fornilho de barro, e os seus adeptos seguem um verdadeiro ritual.
Pode ser utilizado ainda, como comprimido, supositórios, etc. Causa, a longo prazo, irritabilidade crescente e lenta deterioração intelectual, com declínio marcante dos hábitos sociais. Quanto aos aspectos físicos, os viciados ficam magros e com cor amarela, diminuindo, ainda, sua resistência às infecções. A crise de abstinência pode começar dentro de aproximadamente 12 horas, apresentando-se de várias formas, indo desde bocejos até diarreias, passando por rinorreia, lacrimação, suores, falta de apetite, pele com arrepios, tremores, cãibras abdominais e insônia ou, ainda, inquietação e vômitos. Os opiáceos determinam violenta dependência física e psíquica, podendo-se dizer que a escravidão do viciado é total, deixando-o totalmente inutilizado para si, para a família e para a sociedade, pois a droga passa a agir quimicamente em seu corpo, de forma que a retirada brusca da droga pode ocasionar até a morte. Álcool é a substância psicoativa mais antiga da humanidade. Consumo excessivo traz aplicações no sistema digestivo, podendo resultar em câncer na boca, faringe, laringe e esôfago, atrofia do cérebro, demência, icterícia, teleangioma, ruptura dos vasos sanguíneos da superfície, eritema palmar, varizes abdominais, fluido abdominal, atrofia testicular, pancreatite, edema de tornozelos, tendência a sangramento fácil, tremor, aumento do braço, cirrose, vasos sanguíneos dilatados, coração aumentado e enfraquecido, etc. Afeta a capacidade intelectual, memória e destrói a vida social e afetiva do dependente. Hepatites relacionadas ao álcool. Mais de 2 milhões de americanos sofrem de doenças do fígado relacionada ao álcool. Alguns desenvolvem hepatite alcoólica ou inflamação do fígado, como resultado de bebida intensa por longo prazo. Seus sintomas são febre, icterícia, amarelamento exagerado da pele, olhos e urina escura, e dor abdominal. A hepatite alcoólica pode levar à morte se o indivíduo continuar a beber. Se para de beber, esta situação é frequentemente reversível. Cerca de 10 a 20% de bebedores pesados desenvolvem cirrose alcoólica, ou degeneração do fígado. A cirrose alcoólica pode levar à morte se continuar a beber. Embora a cirrose não seja reversível, em se parando de beber, a chance de sobrevivência e a qualidade de vida da pessoa melhora consideravelmente. Os acometidos de cirrose, frequentemente, sentem-se melhor e o funcionamento do fígado pode até melhorar, caso não bebam nada. Embora o transplante de fígado seja necessário como um último recurso, muitas pessoas com cirrose que param de beber talvez nunca precisem fazer transplante. E ainda, existe o tratamento para as complicações causadas pela cirrose. Cardiopatias. Beber moderadamente pode trazer efeitos benéficos ao coração, especialmente entre aqueles com maior risco para ataques cardíacos, como homens acima de 45 anos e mulheres após a menopausa. Todavia, quantidades maiores que as moderadas, consumidas por anos aumenta o risco de hipertensão, cardiopatias, e alguns tipos de derrame. Câncer. Quantidade maiores de bebidas alcoólicas a longo prazo aumenta o risco do desenvolvimento de certos tipos de câncer, especialmente no esôfago, boca, garganta e cordas vocais. As mulheres têm um risco ainda maior de desenvolver câncer de mama se beberem 2 ou mais drinks por dia. A bebida também pode aumentar o risco de câncer de intestino. Pancreatite. O pâncreas é o órgão que ajuda a regular os níveis de açúcar no corpo, produzindo insulina. O pâncreas também desempenha papel importante na digestão de diversos alimentos. Bebida intensa no longo prazo pode levar a pancreatite, ou inflamação do pâncreas. Os sintomas são dor abdominal aguda e perda de peso, podendo ser até fatal. Efeitos crônicos do álcool. Coração normal. Coração dilatado. Cérebro normal. Cérebro atrofiado. Pâncreas normal. Pâncreas inflamado.
Assim como outras drogas causam dependência, o álcool reforça seu próprio consumo através da ativação do circuito de recompensa do cérebro. O álcool causa vários efeitos agudos, como por exemplo, a embriaguez, tendo como causa mais frequente a depressão do sistema nervoso central. Os efeitos agudos do álcool têm consequências significativas, incluindo a dificuldade de discernimento. O consumo repetitivo de álcool pode induzir a tolerância, o que significa que a quantidade necessária para produzir o efeito desejado tem que ser progressivamente aumentada. Fonte: Como agem as drogas, Gesina L. Longenecker, Ph.D. Quark Books. Ilustrações de Nelson W. Ri. Problemas de nascença relacionados ao álcool. O álcool pode causar uma série de problemas de nascença, sendo o mais sério a síndrome fetal alcoólica, SFA. Crianças que nascem com problemas devido à bebida podem ter problemas de aprendizado e de comportamento para toda a vida. Os nascidos com SFA têm anormalidades físicas, comprometimento mental e problemas de comportamento. Como os cientistas não sabem exatamente a quantidade de álcool que causa este e outros problemas no nascimento, é melhor não beber álcool em hipótese alguma durante este período. Bebida e direção. Pode surpreendê-lo o fato de que, mesmo pequena, a quantidade de bebida alcoólica pode comprometer a capacidade de dirigir um automóvel. Por exemplo, certas habilidades para dirigir, como virar o volante ao mesmo tempo que se dá atenção ao tráfego, podem ficar comprometidas por concentrações de álcool no sangue, CAS, tão mínimas como 0,02%. A CAS se refere à quantia de álcool no sangue. Um homem de 80 kg terá uma CAS de aproximadamente 0,04% uma hora após ter consumido 2 cervejas de 300 ml ou outros 2 drinks padrão, de estômago vazio. E quanto mais álcool você consumir, mais comprometidas ficarão suas habilidades para dirigir. Embora a maioria dos estados norte-americanos estabeleçam o limite de CAS para adultos que dirigam depois de beber entre 0,08 e 0,10%, e no Brasil este limite é de 0,05%, o comprometimento das habilidades de direção começa em níveis bem menores. Os efeitos sobre o cérebro são proporcionais à sua concentração no sangue. Quantidade de bebida. Nível de álcool no sangue, GL. Alteração no organismo. Possibilidade de acidente. 2 latas de cerveja. 2 taças de vinho. 1 dose de uísque. 0,1 a 0,5. Mudança na percepção de velocidade e distância. Limite permitido por lei. Cresce o risco. 3 latas de cerveja. 3 taças de vinho. 1,5 dose de uísque. 0,6 a 0,9. Estado de euforia, com redução da atenção, julgamento e controle. Duplica. 5 latas de cerveja. 5 taças de vinho. 2,5 doses de uísque. 1 a 1,4. Condução perigosa devido à demora de reação e à alteração dos reflexos. É 6 vezes maior. 7 latas de cerveja. 7 taças de vinho. 3,5 doses de uísque. Acima de 1,5. Motorista sofre confusão mental e vertigens. Mal fica em pé e tem visão dupla. Aumenta 25 vezes. Fumo 22.859.917.145. Há 1,1 bilhão de fumantes no mundo, segundo a OMS, matando mais que o álcool e drogas ilegais. O fumo é o maior responsável pelas faringites, bronquites, falta de apetite, tremores, perturbações da visão, diversos tipos de câncer, sobretudo do pulmão e doenças cardiovasculares como a angina do peito e o infarto do miocárdio. Além do câncer do pulmão, de que o fumo é maior causador, produz bronquite crônica, enfisema pulmonar, coronariopatias, úlceras do estômago e do duodeno, câncer da língua, da faringe, do esôfago e da bexiga.
A ação da nicotina é exercida pelo sistema sobre o sistema parasimpático e simpático e pela liberação de adrenalina e influi na diminuição do consumo do oxigênio e, além de prejudicar o organismo em geral, vai diretamente ao cérebro, coração e circulação. Apenas um cigarro é suficiente para contrair todos os vasos sanguíneos do corpo. E a fumaça de um cigarro é o bastante para contrair os vasos capilares das pernas e dos pés. O fumante sofre, em cada trago, endurecimento das artérias, fazendo o coração trabalhar mais depressa, enquanto os pulmões absorvem monóxido de carbono, amônio, ácido carbônico, piridina e substâncias alcatroadas que passam a circulação do sangue. O monóxido de carbono também origina dores de cabeça, o amônio irrita as narinas e a garganta, a piridina irrita os brônquios e as substâncias alcatroadas engrossam a língua, sujam os dentes e determinam câncer na boca e na língua. A nicotina, em si, diminui a vitalidade do fumante e de seus filhos. A fumaça do cigarro provoca uma reação violenta nos centros nervosos, produzindo a degeneração das células do cérebro. Uma vez que o hábito de fumar conduz o viciado a um estado de intoxicação crônica e o leva a uma dependência física e psíquica, sente o fumante dificuldade em abandoná-lo. A nicotina é um dos venenos mais ativos. A nicotina e o alcatrão deve-se à maior soma de males acarretada aos fumantes. O fumante médio absorve nos pulmões mais de 1 litro de alcatrão por ano. Os venenos do fumo agem no organismo pelas vias respiratórias e pelas vias digestivas. Pelas vias respiratórias, através da traqueia e brônquios, por onde chegam aos pulmões, onde são absorvidos e conduzidos ao sangue e, por este, a todos os demais órgãos. A nicotina, por intermédio da circulação, excita as glândulas suprarrenais que segregam mais adrenalina. Conduzida ao sangue, provoca a contração das paredes arteriais, ocasionando espasmos das artérias. É assim que o fumo aumenta a pressão arterial, favorece problemas coronários e cardiovasculares. Pelas vias digestivas, boca, estômago e intestinos, pois que, parte do veneno do fumo dissolve-se na saliva e é conduzida ao estômago, ocasionando a diminuição da secreção gástrica, dificultando a digestão, diminuindo o apetite e predispondo o fumante à úlcera gastroduodenal. Do aparelho digestivo, os venenos do fumo são conduzidos ao sangue e aos diversos tecidos do corpo. No fígado, grande parte da nicotina é transformada em ácido úrico, com o que ocasiona o surgimento do reumatismo e da gota. Prejuízos do hábito de fumar: 1. Entorpecimento mental. 2. Inflamação do estômago. 3. Ineficiência física. 4. Tosse. 5. Angina do peito. 6. Gangrena. 7. Doações de sangue. 8. Visão, entre outros. Fonte: Como agem as drogas, Gesina L. Longenecker, Ph.D. Quark Books. Ilustrações de Nelson W. Ri, 36.309.300. O que está comprovado sobre a fumaça ambiental do tabaco? É inalada, absorvida e processada por não fumantes. É quimicamente similar à fumaça inalada pelo fumante, e esta é carcinogênica. Contém substâncias que causam câncer. Pode causar câncer e lesões genéticas, que originam câncer, em animais de laboratório. Está associada a problemas cardíacos. Causa problemas respiratórios em crianças de até 18 meses. Retarda o desenvolvimento fetal. Lutando contra o cigarro. Muitos tabagistas tentam parar de fumar sozinhos. A seguir algumas dicas possíveis de ser aplicada por qualquer pessoa para que seja obtido um melhor resultado. São para dificultar o gesto automático de fumar, tornando-o consciente. 1. Ter certeza de que quer fumar e não simplesmente acender um cigarro automaticamente, ou seja, pensar muito bem se de fato precisa fumar ou se pode deixar para mais tarde. 2. Parar de comprar cigarros. 3. Não comprar um maço de modo algum enquanto não acabar o último cigarro, mesmo que seja na boca da noite ou na véspera de uma viagem. 4.
Quando não tiver cigarro, ter o brio de não ficar catando bitucas. 5. Não ter fósforo, isqueiro, fogo por perto. 6. Desfazer-se do isqueiro. O som, ruído, característico obtido ao se abrir um determinado isqueiro também pode ser prazeroso. 7. Jogar cinzeiro fora para dificultar o trabalho na hora de bater as cinzas em lugar adequado. 8. Colocar o maço de cigarros num lugar que lhe dê trabalho quando for pegá-lo, não andar com o maço no bolso nem deixá-lo na cabeceira, na escrivaninha, etc. 9. Se possível, colocar o maço em outro ambiente. 10. Não acender o cigarro somente porque você ficou com vontade ao ver alguém acendendo ou fumando um. 11. Demorar o máximo possível com o cigarro na mão antes de acendê-lo. 12. Dar no máximo 3 tragadas de cada cigarro, mesmo que o jogue fora quase inteiro, nicotina a menos. 13. Envergonhar-se de fumar. 14. Questionar se vale a pena fumar, mesmo que corra o risco de morrer como aquele parente que teve dores, permaneceu acamado, emagreceu, fez radioterapia, ficou feio, fez a família sofrer, gastou o que tinham e acabou falecendo. 15. Lembrar que nas escolas o cigarro é proibido pela Lei 9.760/97 avos. Se essa luta íntima contra o cigarro não der certo, ainda há muitas esperanças de cura para esse vício. Psicoterapias, grupos de autoajuda e recursos médicos, como nicotina em adesivos e antidepressivos, são os meios mais eficazes. Fonte: Anjos Caídos, e Samir Tiba. Editora Gente, 6ª edição. 10 razões para parar de fumar. Após 6 horas sem fumar, a pressão e o coração se normalizam. Após 30 dias, estão completamente normais. 2 Após um dia sem cigarro, o pulmão funciona melhor. 3 Após 2 dias sem fumar, o olfato e o paladar sofrem uma significativa melhora. 4 Após 3 semanas, os exercícios físicos ficam mais fáceis de serem executados. 5 A circulação sanguínea melhora após 2 meses sem cigarro. 6 Após 3 meses, o número de espermatozoides normaliza e há um significativo aumento em sua qualidade. 7 Após um ano o risco de problemas cardíacos está reduzido. 8 Após 5 anos sem fumar, o risco de problemas no coração são iguais aos de uma pessoa que nunca tenha fumado. 9 Dentes, mãos e pele clareiam após o término do vício. 10 Aumento da qualidade de vida, disposição e humor. Revista Cybermundo Ciência e Tecnologia, ano 1-2. Fumo e doenças cardiovasculares. Fumar aumenta o risco de doenças coronárias como angina no peito e infarto do miocárdio. Triplica o risco de morte por infarto em homens com menos de 55 anos. Aumenta em 10 vezes o risco de tromboembolia venosa e infarto em mulheres que tomam anticoncepcionais orais. Aumenta o risco de insuficiência vascular periférica, causando má circulação nas pernas e impotência sexual. Fumo e doenças neurovasculares. Fumar triplica o risco de derrame cerebral, acidente vascular cerebral, AVC. Fumo e câncer. O cigarro contém mais de 40 substâncias cancerígenas que aumentam o risco de câncer na boca, faringe, laringe e traqueia. Pulmões, risco 12 a 20 vezes maior. Esôfago, estômago, rins, bexiga, colo do útero, etc. Fumo e doenças respiratórias. Fumar aumenta a queda da capacidade respiratória com a idade e aumenta o risco de problemas respiratórios como tosse, chiado e falta de ar, bronquite crônica e enfisema. Causa 90% da doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e aumenta seu risco em 10 vezes. Laringite, rouquidão. Infecções das vias respiratórias. Crise de asma. Fumo e pele. Fumar eleva o risco de rugas prematuras e de celulite e interfere na cicatrização de feridas cirúrgicas. Fumo e gravidez.
Fumar aumenta o risco de infertilidade e de complicações da gravidez. A gestante fumante tem maior chance de abortar, de ter filho prematuro, de baixo peso e de morte do filho no período perinatal. Fumar reduz a expectativa de vida. A chance de viver até os 73 anos é de 42% em fumantes e 78% em não fumantes. Fumar prejudica o tratamento de doenças como gastrite, úlcera péptica, esofagite de refluxo, angina, insuficiência cardíaca, bronquite, enfisema e asma. Fumar aumenta as complicações pós-operatórias, especialmente em idosos, obesos e pacientes em tratamento de doenças cardíacas ou respiratórias. Fumo passivo. As pessoas que estão próximas dos fumantes, especialmente em ambientes fechados, inalam mais de 400 substâncias que podem prejudicar a saúde. O fumante passivo tem maior risco de câncer de pulmão e infarto do miocárdio. As crianças que convivem com pais fumantes têm maior risco de infecções respiratórias, bronquiolites, asma, otites e infecções de garganta, amidalites. Cigarro e gravidez, parceria perigosa. As mulheres têm um motivo a mais para deixar de fumar. Durante a gravidez, esse hábito pode fazer imenso mal ao feto. Quando a mãe fuma durante a gestação, o bebê recebe as substâncias tóxicas do cigarro por meio da placenta. A nicotina provoca o aumento do batimento cardíaco do feto, e a criança pode nascer com peso reduzido, menor estatura e alterações neurológicas importantes. Isso sem falar que a gestante tem um risco aumentado de sofrer um aborto espontâneo, entre outras implicações ao longo dos 9 meses. Para piorar o quadro, durante a amamentação, as substâncias tóxicas continuam sendo transmitidas ao bebê via leite materno. Portanto, mulheres, procurem abandonar o cigarro logo agora, porque depois de já estarem grávidas a luta contra o tabaco fica ainda mais difícil. Porém é fundamental. Fonte: Revista Documento Verdade, ano 1, 03, pg, 32. Editora Scala. Correlatos psicossociais do tabagismo. Correlatos sociais. No mundo desenvolvido, particularmente nos países onde há campanhas, políticas antifumo bem organizadas, o tabagismo é estreitamente relacionado com a situação socioeconômica, sendo mais prevalente entre pobres, trabalhadores braçais semiqualificados, desempregados, indivíduos com baixos níveis culturais e mães solteiras. Além disso, essa demarcação entre os grupos sociais está se acentuando. Nas últimas 3 décadas, a prevalência do tabagismo caiu mais de 50% nas classes mais elevadas da sociedade britânica, mas permaneceu imutável nos grupos mais desvalidos. De modo semelhante, os índices de cessação do tabagismo no Reino Unido mostram grande relação inversa com a privação social. Correlatos psiquiátricos. A depressão é um fator importante de risco de dependência de nicotina. Nos fumantes é maior a prevalência de história de depressão significativa e, nesses casos, a probabilidade de cessação do tabagismo é menor do que nos indivíduos sem história de depressão. Sugeriu-se que a associação entre depressão e tabagismo pode ser devida a uma predisposição genética comum às duas doenças. Outros fatores de risco da dependência de nicotina incluem esquizofrenia, 70 a 90% dos esquizofrênicos são fumantes, e abuso de múltiplas drogas, particularmente álcool, cocaína e heroína. Assim, é provável que a maioria que continua fumando é composta por aqueles com problemas psiquiátricos ou sociais. Além disso, é provável que esses fumantes sejam mais dependentes do tabaco e menos interessados em abandoná-lo. Inalantes. É a famosa cola de sapateiro, dos meninos de rua. Produz sensação de euforia e excitação, perturbações auditivas, visuais e até alucinações. A aspiração repetida do solvente pode resultar na destruição de neurônios, provocando perda de reflexos, dificuldade de concentração e déficit de memória.
A maioria dos inalantes deprime o sistema nervoso central, SNC, com efeitos agudos muito semelhantes aos do álcool. Na verdade, muitos usuários de inalantes usam simultaneamente outras drogas, especialmente o álcool. Os efeitos sedativos combinados aos do álcool podem causar morte súbita. Os sintomas agudos do abuso de inalantes começam com a desibinoção, que pode surgir com a excitação, seguida de falta de coordenação, vertigem, desorientação e, então, fraqueza muscular, às vezes alucinações e certamente coma e morte. A morte pode ocorrer cedo e rápido com o abuso de alguns inalantes que causam distúrbios no ritmo cardíaco. Isto é chamado de Síndrome da Morte Súbita por Inalação, SSD. Os efeitos no coração são mais prováveis se os níveis de adrenalina forem aumentados através de corrida, excitação ou medo, por exemplo. Os fluocarbonos disponíveis hoje em dia, principalmente em extintores de incêndio e certos gases anestésicos, são os principais agentes causadores da SSD. Pode ocorrer morte por asfixia se o inalante for aspirado de um recipiente fechado. O vapor dos inalantes toma o lugar do oxigênio no recipiente e nos pulmões. A falta de oxigênio não é detectada pelo cérebro durante a intoxicação devido aos crescentes efeitos sedativos do inalante. No caso de sobrevivência do usuário, podem ocorrer danos cerebrais permanentes. Nitritos, como o amilnitrito, são exceções entre os inalantes porque eles não deprimem o sistema nervoso central. Eles relaxam os vasos sanguíneos e baixam a pressão sanguínea, causando leves torturas e vertigens, que podem ser sentidas como barato, por alguns, mas a principal razão para o uso dos nitritos é a sua pretensa capacidade de aumentar o prazer sexual. Os inalantes podem reduzir o fluxo de oxigênio para o cérebro, o que pode matar células do cérebro. Uma vez que um inalante chega nos pulmões, ele entra na corrente sanguínea. As substâncias químicas no sangue atingem o cérebro em segundos. O uso excessivo de alguns inalantes pode causar danos à medula óssea. Isto pode causar uma produção insuficiente de glóbulos vermelhos. A fadiga constante é sintoma deste estado. O contato crônico com alguns inalantes pode danificar os rins e o fígado e reduzir suas funções. Se isto acontecer, o corpo fica menos apto para se livrar das toxinas ou produtos do metabolismo, talvez até do próprio inalante. Fonte: Como agem as drogas, Gesina L. Longenecker, Ph.D. Quark Books. Ilustrações de Nelson W. Ri, 00.